Danilo, vamos começar o nosso bate-papo definindo um pouquinho o self-storage. Como é que foi criado esse serviço? Como é que nasceu isso? Perfeito. O self-storage é um conceito de armazenagem, é um modelo de armazenamento, tá? Ele é um sistema americano, na verdade o conceito é americano, lá para a década de 60 foi onde começou a surgir esse serviço nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil com o mesmo conceito e ele consiste basicamente no aluguel de um espaço privativo, é um módulo individual, onde o cliente tem o próprio acesso a esse box. Ele guarda os seus pertences, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, tranca esse espaço com o próprio cadeado e tem um acesso individual. Então esse é basicamente o modelo do self-storage. Tá. Nos Estados Unidos esse serviço é extremamente comum, né? Super. E aí desde a década de 60, é isso, Danilo? Exatamente. O americano tem o hábito de guardar, na verdade, né? Então esse serviço surgiu lá e ele cresce muito. Hoje, se não me engano, são mais de 50 mil unidades nos Estados Unidos, né? No Brasil é um serviço um pouco mais novo, dá para dizer que lá para os anos 1996, 97, ele começou aqui no Brasil. Nós da Unidos estamos aqui em São Paulo desde 2008 com as nossas atividades e de lá para cá o setor ele veio crescendo bastante, né? Hoje a gente encontra mais empresas oferecendo esse tipo de serviço, consequentemente mais pessoas também utilizando e vindo a conhecer o self-storage como uma solução que ainda aqui no Brasil está muito atrelada ao guarda-móveis. Né? Então as pessoas ainda procuram, porque o guarda-móveis é muito tradicional, acho que vale a pena a gente comentar. O guarda-móveis ele já existe aqui no Brasil há muito tempo, até mesmo prestado pelas empresas de mudança. Né? Elas já ofereciam um espaço próprio para guardar os pertences dos seus clientes. Né? E o self-storage veio, ainda assim, ver um pouco como uma evolução do próprio guarda-móveis. Muito bem. E como é que surgiu a Unidos Self-Storage? Em que ano ela começou? Você citou agora há pouco? A gente começou as atividades a operar realmente em 2008, né? Mas o ano que antecedeu, 2007, foi o ano de toda a elaboração do projeto, pesquisa de mercado e tudo mais. Né? É super curioso e vem de encontro com a primeira questão. Nós não conhecemos o self-storage no Brasil. O nosso diretor conheceu o self-storage nos Estados Unidos, apesar de na época já existirem empresas atuando nesse segmento por aqui. Né? Então, por questão familiar e tudo mais, ele conheceu esse sistema no exterior e veio com essa ideia, né, aqui para o Brasil em 2007. E aí iniciamos a pesquisa. E a partir desse benchmark, a gente descobriu empresas que já prestavam esse serviço por aqui. Já era um serviço bem estruturado em algumas empresas, em outras ainda uma notória diferenciação mínima do guarda-móveis para o self-storage, ainda era um galpão um pouco mais rústico, né? Mas outras empresas já prestavam um serviço bastante evoluído, bastante moderno. E aí surgiu essa intenção. Em São Paulo, que é um polo de muita residência, muita empresa, então você consegue atender pessoa física e jurídica, né, onde a gente imaginava ter uma boa demanda, e foi nesse ensejo em que a Unidos surgiu, iniciando realmente a operar em 2008. E como é que foi esse início? Eu imagino que vocês tenham enfrentado uma série de dificuldades. Você está nesse processo desde o começo também da Unidos, é isso, Danilo? Super. Eu estou desde o começo e é super legal comentar isso, porque eu sou jovem e tive essa oportunidade. E é muito legal quando você participa de um projeto desde o início, desde da primeira ideia, do primeiro pensamento, e ver aquilo se tornar uma realidade, e ver aquilo crescer e atender realmente a necessidade de pessoas e empresas, né? Então isso tudo foi muito legal. E de lá para cá, nós tecnicamente entendemos várias variações onde a gente precisou se adaptar. Iniciamos imaginando, não tinha ainda muita referência no mercado quando a gente começou. Então nós imaginávamos um tipo de tamanho de box, por exemplo, que ia alugar mais, que ia ser mais interessante. Percebemos que a procura é por espaços às vezes menores. Então um espaço que a início era de 10, 15 metros quadrados se tornou 3 boxes hoje de 5 metros, porque atendem melhor a necessidade e assim por diante. Então a gente foi evoluindo e se adequando ao que o mercado nos trouxe. Hoje a gente se considera que estamos estabilizados e atendendo bem a demanda que a gente recebe. Agora, você comentou que no início houve pesquisa. Sim. Como foi feita esse tipo de pesquisa? Com a comunidade, onde vocês pensavam em implantar o self-storage, é isso? Sim, nós atendemos especificamente, na verdade hoje regionalizou um pouco mais, devido à oferta de mais self-storage na cidade de São Paulo, tá? Mas a gente atende mais profundamente a região da Zona Sul e Zona Oeste da cidade de São Paulo, né? E foi feito na época uma pesquisa local,
para a gente já entender, lá em 2007, se as pessoas já conheciam o self-storage, ou se porventura, caso ainda não conhecessem, se o conceito, a ideia era de interesse, era de aceitação daquela pessoa em guardar um material, né? O retorno foi positivo no sentido de achar uma ideia bacana, mas desafiador, porque não lembro o dado exato, mas cerca de 90 e poucos % não faziam ideia do que era um self-storage. Então foi um desafio. E um desafio maior, que também vale a pena ressaltar, na época, essa época de 2007 era a famosa marolinha que o Lula comentou. Então foi a crise econômica no mercado imobiliário americano. E nessa época de retenção coincidiu com o nosso investimento, né? Então, ao invés de nos retrairmos, a gente investiu na empresa. O ano de 2007 não foi fácil, mas ao final, quando iniciamos em 2008, a crise também deu uma melhorada e a gente entrou no mercado numa época que acabou sendo muito boa para a gente, né? Mas retornando ao que a gente falava da pesquisa, a pesquisa não trouxe dados bons no sentido de conhecerem o conceito, mas dados que nos motivaram, porque as pessoas gostaram da ideia. Vimos que a gente podia atender de início bem a necessidade de quem busca para guardar móveis. Essa necessidade é muito preeminente, as pessoas precisam, numa eventual mudança, numa eventual reforma, atraso de uma entrega de uma obra onde você precisa sair de onde você está atualmente e levar para um local. Então essa necessidade fez com que a gente apostasse no negócio na época. E fomos muito surpreendidos, até pela procura de empresa, né? Pessoa jurídica que passou a procurar bastante e hoje representa um equilíbrio entre 50% de pessoas físicas e pessoas jurídicas atendidos pela Unidos. Nessas pesquisas, você se recorda dos principais anseios, medos ou dificuldades para que as pessoas comprassem o serviço de self-storage? Sim. Uma pergunta muito comum é com relação à segurança, né? Então as pessoas se preocupam bastante. Poxa, mas o espaço é só meu? Só eu vou ter acesso? Como vocês controlam isso? Como minhas coisas ficam guardadas lá dentro? E da qualidade do local da armazenagem. Ainda hoje, em 2015, a gente ainda vê as pessoas que procuram o self-storage pela primeira vez, imaginando que vão frequentar um galpão antigo, um galpão mal iluminado, um local de um acesso não muito bacana. E não as pessoas são super surpreendidas por isso, porque o local ele tem totalmente outro conceito, né? Então ele tem uma iluminação super adequada, um ambiente que lembra muitas vezes um shopping mesmo. Para as pessoas e empresas se sentirem à vontade em frequentar esse local, né? Então a gente sentia essa dificuldade. As pessoas, puxa, mas um galpão, uma armazenagem, será que eu preciso? Será que vai ser seguro? Como vão ficar meus pertences lá dentro? Então esse foi o primeiro desafio. Ainda é um desafio até hoje as pessoas conhecerem o conceito, mas o primeiro desafio foi esse, de mostrar para as pessoas que é seguro, que é bacana, que o espaço, além da segurança e monitoramento da empresa, tem um seguro individual para o box do cliente, ele conta com um seguro para os bens dele enquanto armazenados no box. Então isso tudo foi um desafio e a visita no local, ela supera bem essa situação momentânea de preocupação.